Hoje o nosso bate-papo é sobre um direito antigo, porém que ainda gera bastante dúvidas sobre esse tema. Hoje nós vamos falar aqui brevemente sobre o direito ao Vale Transporte. Olha, pessoal, muitos empresários nos procuram fazendo essas perguntas. Essas perguntas são recorrentes. Quando eu tenho que pagar o Vale Transporte para o meu funcionário? Se o meu funcionário mora perto da empresa, eu tenho que pagar o Vale Transporte? Outra pergunta também interessante. O meu funcionário, ele tem transporte próprio. Ainda assim, preciso pagar o Vale Transporte? Essas perguntas são interessantes e eu vou responder todas para você agora nesse vídeo. Meu nome é Jocilane e eu sou contadora e também sou advogada. Todo trabalhador regido pela CLT terá direito ao recebimento, à percepção do Vale Transporte, ou seja, são aqueles trabalhadores temporários, são os empregados e são também os trabalhadores domésticos. Pessoal, outra coisa, todo mundo que faz direito ao Vale Transporte, que recebe esse benefício, terá como desconto, poderá ter até 6% descontado do seu pagamento, ou seja, do seu salário fixo, do seu salário base. Aí você me pergunta, comissão, hora extra, entra? Não, gente, é salário base, é salário fixo, tá bom? Então, até 6% o empregador poderá descontar aí a título de custear o Vale Transporte. Outra coisa, existe uma finalidade primordial para a utilização do Vale Transporte. O empregador ele tem que pagar o Vale Transporte, todavia o funcionário não pode desviar sua finalidade. E qual é a finalidade desse Vale Transporte? É a utilização no transporte urbano público. Ou seja, o funcionário recebeu o Vale Transporte, ele tem que utilizar. Ele não pode trocar, ele não pode vender, ele não pode fazer permuta com outro benefício. Ele tem que usar ali para a finalidade que é o transporte de casa para o trabalho e o trabalho para casa. Então, o funcionário que ele desvia essa finalidade do uso do Vale Transporte, ele pode estar aí sofrendo graves riscos. Ele pode ser dispensado por justa causa pelo empregador. Isso os funcionários negligenciam muito, né? Embora seja uma coisa costumeira entre os trabalhadores, vender ali os vales de transporte, isso não é permitido pela legislação e pode sim ensejar uma justa causa. O Vale Transporte poderá ser pago em dinheiro? Olha, pessoal, o ideal é que não o faça. Claro que a gente sabe que existe às vezes algumas exceções, como por exemplo aquela cidade bem pequena que não tem transporte coletivo. Então não há como o funcionário pegar o transporte para chegar até o seu local de trabalho. Então, neste caso, o empregador poderá sim pagar em dinheiro. O ideal é que isso esteja previsto na convenção da categoria e, se assim ainda não tiver, que seja feito um acordo coletivo entre patrão e empregado com essa previsão expressa, né? Que olha, o Vale Transporte vai ser pago em dinheiro porque existe a ausência do transporte coletivo aqui na cidade, tá bom? Agora vamos lá, vamos adentrar as perguntas. Quem tem direito à percepção do Vale Transporte? Ora, os funcionários regidos pela CLT que vão fazer uso do transporte público. Pessoal, isso é muito importante. O empregado que recebe o Vale Transporte, ele tem que utilizar o Vale Transporte. Ele tem que pegar o transporte público. Como a gente colocou, não poderá haver permuta, troca e etc. Não é negociável o direito do Vale Transporte nesse sentido. Segunda pergunta, meu funcionário mora perto de casa, preciso pagar o Vale Transporte? Olha, pessoal, o Vale Transporte está previsto na Lei 7.418 de 85. Lá não fala absolutamente nada sobre aquelas coisas que a gente costuma ouvir. Ah, tem que ter 3 paradas, tem que estar pelo menos 1 quilômetro de distância. A lei não tem previsão sobre distância ideal sobre o pagamento do Vale Transporte. Tá bom? O que tem que ser feito aí? O que tem que ser analisado? Se o funcionário precisa do benefício para se deslocar até o seu local de trabalho. Ele vai usar o transporte coletivo para chegar? Ele precisa? Se sim, mesmo que ele more perto de casa, ele sim terá direito ao Vale Transporte. Agora, por exemplo, o funcionário mora do lado lá, na rua de baixo, ele não vai pegar o transporte coletivo. Ele tem que ter o direito ao Vale Transporte?
Ele não tem, pessoal, porque ele não vai utilizar, ele vai receber e vai desviar aquela finalidade que a gente já falou. Então, nesse caso, o que o funcionário tem que fazer e a empresa também? O funcionário tem que ir ao departamento pessoal, lá ao RH da empresa, e abrir mão do Vale Transporte. Até porque também o funcionário deixará de sofrer o desconto dos 6% sobre o salário base, que não é interessante. Então, muitas vezes acontece do funcionário ter um salário maior e o valor do desconto ser maior que o benefício. O que é que pode ser feito nesse caso? Ele vai lá, né, no departamento pessoal e pede lá a dispensa do benefício do Vale Transporte. Assina e os dois vão ficar resguardados. Respondendo agora a terceira pergunta. Meu funcionário utiliza meios próprios para locomoção até o seu local de trabalho. E aí, eu preciso ainda assim pagar o Vale Transporte? Olha, pessoal, essa pergunta já foi até respondida, nós já temos a resposta. Qual é a finalidade do Vale Transporte? Utilização do transporte coletivo. Sendo assim, se o funcionário ele se locomove por conta própria, ele não precisa receber o Vale Transporte. Todavia, ele precisa ir ao departamento pessoal e pedir aquela solicitação lá, abrindo mão do Vale Transporte. Ele precisa assinar que está dispensando o empregador que o pague o Vale Transporte, tá bom? Isso resguarda as duas partes, o empregador que vai deixar de pagar e o empregado que não vai estar desviando a finalidade sob pena de ser dispensado ali até por justa causa, como a gente já bem colocou, tá bom? Isso é muito importante que fique claro aqui. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido sobre esse conteúdo, que o assunto é antigo, mas mesmo assim ainda gera muita dúvida entre os próprios empregados, entre os próprios empregadores. Vou pedir para você curtir esse vídeo e também seguir a nossa página. Até mais!